Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa 19ª aula. E o assunto de hoje é inclusão. Então, aqui uma breve definição, né, do que vem a ser esse ato de incluir, né? A inclusão, né, ela vem a ser um ato de incluir e acrescentar, adicionar, né, coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte, né? Então, a inclusão, ela já vem aí, né, resolver um problema, né, que já é esse problema da desigualdade, né, de tratar o outro de uma forma diferente, né, ele não pertencer a um determinado grupo, né, e a inclusão vem aí mostrar que não é bem assim, né, que as diferenças, né, elas existem, elas ocorrem e não devemos classificar as pessoas, né, pelas diferenças. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e de preconceito. Um breve conceito histórico, né? A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os portadores de deficiência. Eu quero fazer uma observação aqui, né, em relação a esse termo portadores de deficiência. Está sendo, né, discutido atualmente sobre esse termo, se ele é ou não o mais adequado, né, para se referir aí às pessoas que possuem algum tipo de limitação. Porém, nos textos, né, que nós vamos estudar aí dentro da nossa área de educação, se tratando sobre inclusão escolar, esse termo ele aparece em grande recorrência, tá? Esse termo portadores de deficiência. Então, né, vamos tratar aqui nessa aula esse termo, tá? Portadores de deficiência, mas deixando claro que, né, há sim uma discussão, diferentes posicionamentos acerca desse termo ser ou não mais adequado, tá? Na sociedade, né, ela sempre tratou os deficientes de forma diferenciada, né? Excluindo eles dos grupos, principalmente da escola, né? Essa conquista de ter o direito à educação é uma conquista recente, né? Não é assim de muitos anos atrás. Os portadores de deficiências, eles sempre foram, como que fala, né? Sempre inabilitados, né? Sempre acreditavam que não eram pessoas produtivas, né? Eram excluídos do trabalho, excluídos da escola, excluídos até de grupos sociais, né? Era comum esconder, né, a criança em casa quando ela, né, possuía alguma deficiência, né, ficar escondida, e não se trabalhava, né, ali as habilidades dentro de suas limitações para desenvolver, não era dessa forma, né? Essas pessoas, né, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. Então, vamos focar aqui agora, né, sobre a inclusão escolar, né? A inclusão no contexto escolar, né, é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, independente da cor, da classe social, das condições físicas e psicológicas. Quando nós ouvimos em o termo, né, inclusão escolar, logo, né, costuma se ver à mente algo voltado mais, né, para pessoas, né, deficientes, mas não é só isso, né? Veja, a inclusão escolar, isso é importantíssimo para a prova, tá, gente? Essa informação aí, ó, a inclusão escolar, né, ela é o quê? É acolher todos, né, não só deficientes, independente da cor, da classe social, né, e das condições físicas e psicológicas. O termo é associado mais comumente à inclusão educacional, né, de pessoas com deficiência física e mental, como comentei aqui com vocês. A escola se torna inclusiva quando,
né, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, favorece as práticas inclusivas, né, inclusive quando, né, há um trabalho na escola de se fazer o PDI, né, o planejamento aí voltado, focado, específico para os alunos, né, de inclusão. Formação do professor em serviço, né, não basta apenas acolher, né, aceitar a matrícula da criança e exigir que o professor atue aí no processo de inclusão sem que ele tenha uma formação adequada para isso, né? Planejamento de ensino compartilhado e com práticas pedagógicas diferenciadas. Integração das práticas pedagógicas com a sala de AEE, Atendimento Educacional Especializado. No final da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o AEE, tá? Sobre a sala de AEE. A escola inclusiva associa o instituído ao instituinte. Instituído é o que está na lei, né? São os parâmetros, as diretrizes. Instituintes são as práticas construídas por todas as pessoas que fazem parte de uma instituição escolar, criando possibilidades. Atividades adequadas e não diferenciadas. O que ocorre muito, né, na prática em sala de aula tem um aluno, né, de inclusão na turma, na sala de aula, e para eles são elaboradas atividades diferentes daquela que o restante da turma está fazendo. O correto, né, na verdade, para se incluir é o quê? Que ele não faça uma atividade diferente, mas que ele faça aquela mesma atividade, mas de uma forma adequada, né, às suas limitações. E é aí que é o grande desafio, né, do professor em sala de aula, né, que é adequar, né, as suas práticas pedagógicas às limitações, né, dos alunos. A última, né, então se tratando, né, nós citamos no slide anterior, né, a questão da lei, né, esse amparo, né, que a lei traz para a inclusão escolar. A última lei, né, número 13.146, a popular Lei Brasileira de Inclusão, denomina como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2016, e o principal objetivo dessa lei, de acordo com o artigo 1º, né, da própria, é assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania, né? Então, essa lei vem assegurar aí que as pessoas com deficiência, né, elas têm aí o direito a ser, né, um cidadão, uma cidadã, tem o direito à cidadania, à inclusão social, né, como um todo, não só na inclusão escolar. Então, a partir dessa lei aí, né, as pessoas com deficiência, elas passam a ter aí, também um lugar no mercado de trabalho, né? Então, né, dessa forma, de acordo com essa lei, a educação deve ser vista como inclusiva e cada vez menos como especial. Esse termo, né, especial, ele era também muito utilizado, né, há alguns contextos históricos, né, anteriores aí, né, até mesmo para se tratar das crianças, né, fulano é especial, né, tem que ter uma educação especializada para isso, né, então troca-se agora esse termo especial, né, pelo termo inclusivo, né, que é a inclusão. Então, isso significa, né, que as metodologias, elas devem ser capazes de atender a todos e não devem ser elaborados separadamente para as pessoas com deficiência. Foi o que acabamos de comentar agora também, né, das atividades, o exemplo que eu dei das atividades, né, de não ser algo, né, diferenciado, separado, né, e sim adequado, né. Continuando. O Plano
Plano Nacional de Educação, né, também vem assegurar aí, né, o direito. Ele determina que a educação especial deve contemplar alunos com deficiência intelectual, física, auditiva, visual e múltipla, transtorno global, né, do desenvolvimento e altas habilidades. A atuação da escola para a inclusão. Reprovar a repetência, porque a repetência, ela é um ato de exclusão, né? Então, quando um aluno, ele não atinge ali um certo nível, né? Que ao comparando com a turma, ele não atingiu esse certo nível. Em outras aulas, nós já comentamos aqui o que é o certo, né? O professor e a escola fazer. Dar a esse aluno condições, né? Para que ele consiga, né? Atingir, né? As pessoas não aprendem da mesma forma, né? Possuem as suas limitações, né? Então, isso que é o ato de incluir, né? Então, a partir do momento que eu que aplico a repetência, eu estou, de certa forma, ali agindo como uma exclusão, né? Estou excluindo ele daquele grupo, estou tirando dele a oportunidade. Né? Fazer da aprendizagem o eixo da escola, garantindo o tempo necessário para que todos possam aprender. Né? Cada um aprende dentro do seu tempo. Né? Valorizar e formar continuamente o professor. Então, novamente aqui, né, reforçando aí a importância, né, da formação do professor, né, dessa formação contínua, né, de oferecer ali cursos de capacitação, né, momentos de troca de experiências, né, de busca de novos recursos, né, inclusive oferecer também os recursos, né, para que o professor possa fazer um trabalho diferenciado, né, uma condição melhor de trabalho. A atuação do professor na construção da escola inclusiva. Né? Então, é o professor estabelecer uma relação direta com todas as pessoas que atendam a criança. Né? Então, o que é isso? O aluno, às vezes, ele faz, né, ali um atendimento com um psicólogo, com um psicopedagoga, com a fono, fisioterapia, né? O contato com a família, né, de todos os alunos é importantíssimo ter, mas quando se tem um aluno que tem alguma deficiência, alguma necessidade diferenciada dos outros, é importante que o professor tenha esse acompanhamento, né, também, que tenha esse contato, né, com as outras pessoas que fazem atendimento para essa criança, né, contribuindo, né, aí com as suas observações em sala de aula, né, esses outros profissionais também que atendem as crianças, eles também ajudam, né, atuando, ajudando o professor, como ele deve trabalhar com essa criança dentro de sala de aula, né, dando aí esse suporte, esse apoio. O acolhimento à diferença, né, então, não adianta, né, você agir com preconceito, né, dentro de sala de aula. Então, todo professor ele tem que ter aí, né, essa conduta social, né, saber agir de forma inclusiva, né, e não agindo de forma preconceituosa. Continuando. O atendimento educacional especializado, né, a sala de AEE. Bom, não é uma sala de aula no horário de aula regular, tá? Então, no momento que o aluno ele está matriculado, né, na aula do ensino regular, ele vai receber o atendimento no AEE no contraturno, tá? O AEE, ele é obrigatório o Estado oferecer, mas não é obrigatório o aluno estar matriculado, tá? Então, os pais, eles são obrigados, né, a matricular, né, a criança, né, adolescente de 4 a 17 anos no ensino regular, tá? Independente da deficiência, né, da limitação, ele é obrigatório a essa matrícula no ensino regular.
O atendimento educacional especializado, ele não é obrigado a matricular o filho ali, tá? Então, às vezes, o filho já é acompanhado por outros profissionais, outros tratamentos, ele não deseja matriculá-lo, não é obrigatório, tudo bem, tá? Mas tem que ser ofertado, entendeu? A obrigatoriedade é em ofertar e não de ter a matrícula. Questão de prova, tá, gente? Gravem bem isso aí. Então, uma vez, né, que a criança ela foi matriculada também no atendimento educacional especializado, essa sala, né, ela também costuma ser chamada de sala multifuncional ou sala de recursos dentro das escolas. A prioridade é que, né, que essa sala, ela ocorra, o atendimento, né, ocorra na mesma escola que o aluno estuda. Porém, há casos em que a escola não tem uma estrutura adequada, não tem uma sala ali sobrando, né, para se realizar os atendimentos. Então, costuma algumas vezes os alunos terem que se deslocar, né, estudam no ensino regular e no contraturno, né, quando vão fazer o atendimento de educação especializada, eles têm que se deslocar para outra escola. Isso é permitido em lei, tá? O que a lei fala é o seguinte, que tem que ter prioridade na mesma escola, né? Mas, né, se por algum outro motivo não tiver como, ele pode ser ofertado em outra escola, ok? As salas, né, de recursos multifuncionais, elas podem ser do tipo 1 e do tipo 2. Do tipo 1 é aquela sala bem tradicional mesmo, né? Ela vai ter ali jogos pedagógicos, computador, fones, tá? E o que vai diferenciar a sala tipo 2 é que a tipo 2, ela vai ter materiais específicos para alunos cegos, tá? Então, essa é a diferença dos dois tipos da sala multifuncional, né? E qual público pode ser atendido, né, na sala de IAEE? Alunos, né, com deficiência a curto ou longo prazo, né? Então, deficiência a curto prazo seria, às vezes, o aluno sofreu algum acidente, né? Precisa se locomover na cadeira de roda, né? Ou quebrou a perna, né? Enfim, um acidente causou alguma limitação, às vezes até neurológica também, tá? Transtornos globais, altas habilidades, superdotação, tá? E esses atendimentos, né? Eles são realizados, né, por um professor, né, um professor especializado em educação inclusiva, tá? Bom, então, até a próxima aula, né? Espero, né, que nós continuamos nessa discussão aí sobre a inclusão, né, dentro aí do fórum, das questões que eu vou propor para vocês também, para, né, estarmos aí aprofundando nossos estudos. Então, um abraço, até a próxima aula.